Graça e a paz seja com todos nós. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 12. Deus chama Abraão e ele faz promessas. Gênesis, capítulo 12. De 1 a 9. Faremos a leitura alternada. Primeiro versículo eu, depois vocês juntos. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma vez. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até a vale de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor e lhe apareceu. Passando dali para o monte de Oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali sempre para o Neguev. Amém. Vamos assentar. Gostaria que pudéssemos meditar no alicerce de uma fé inabalável. O livro de Atos dos Apóstolos nos fala mais claramente sobre a chamada de Deus para com este homem extraordinário. Diz a palavra que Deus, ele morava na Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia, e dali então Deus o chamaram. Deus se revelou de uma forma extraordinária, e diz a Bíblia que Deus o chamara de tal forma que ele então obedeceu às ordens de Deus. A Mesopotâmia era, naqueles dias, provavelmente como se fosse aqui no Brasil, o São Paulo ou Rio de Janeiro, uma das cidades mais influentes, e era caracterizada por uma quantidade muito grande de idolatria. Havia centenas de deuses, e Abraão era um adorador de estas identidades. Provavelmente, os estudiosos dizem que provavelmente Abraão fosse adorador do sol e da lua, tivesse uma inclinação por estes astros, e não era, provavelmente não seria diferente, porque naqueles dias a terra já estava completamente dominada pela maldade dos homens. E estando ele então aqui naquela cidade tão corrompida, tão embrutecida pelo pecado, Deus então chamou este homem, que provavelmente era como qualquer um de nós, e o capacitou para crer naquilo que Deus lhe revelava. A história da salvação, ela sempre começa nesses termos, da salvação verdadeira. Não é o homem que encontra Deus, não é o homem que
ele se move em direção a Deus. A história da palavra, a história da redenção, sempre nos ensina que é Deus quem vem ao encontro do homem. É Deus quem aparece. É Deus quem se revela ao ser humano. Jesus, no seu ministério, ele falou: o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquilo que estava perdido. A história da redenção sempre então tem este modelo. É Deus quem se revela ao homem. É Deus quem toma sempre a iniciativa. O livro de João vai dizer novamente de que nós amamos a Deus porque na verdade Ele nos amou primeiro. Então isso significa que se nós estamos hoje neste caminho, se nós hoje estamos nos aproximando de Deus, não é por virtude nossa, não é por causa do nosso intelecto, por causa das nossas capacidades mentais, por causa das nossas virtudes, por causa das nossas obras. Tudo tem uma explicação muito simples. Se nós hoje estamos neste caminho, é única e exclusivamente pela graça de Deus, porque todos estávamos como Ele, na Mesopotâmia deste mundo, mortos em delitos e pecados. É por isso que nós explicamos a nossa vida passada sem Deus neste mundo dessa forma: mortos em delitos e pecados, mortos para as coisas de Deus. Eu não tinha vontade de buscar Deus, e quando nós evangelizamos as pessoas dizem: é que eu não tenho vontade, ainda não me deu aquela vontade. Exatamente. O pecador confirma a palavra de que o ser humano em estado de pecado está morto. Não há qualquer chance, qualquer vestígio de vida no homem. Ele não quer, ele não deseja, mas ele abomina as coisas de Deus. Em que sentido que ele abomina? Em que ele simplesmente não está disposto a se submeter à autoridade de Deus. Simplesmente isso. Por outro lado, o pecador é ativo na sua vida de pecado e de transgressão, porque o ser humano, ele não nasce num estado neutro. O ser humano, ele não nasce nem bom nem mau, como ensinava Morgan Pelágio. O homem nasce morto em delitos, em pecados, de transgressões. Por isso que os nossos filhos são o que são. E nós não nos devemos admirar quando às vezes os nossos filhos mentem, eles falam mentiras, os nossos filhos brigam, os nossos filhos pescam na escola, porque isso está mostrando que a natureza que eles já trazem a este mundo já está inclinada totalmente para o mal, e que o homem não sabe fazer outra coisa direito a não ser quebrar a lei de Deus. A vida do homem em matéria de retidão é semelhante a uma parreira. Alguns de vocês provavelmente tenham visto já o que é uma parreira. A parreira é a videira aquela que dá a uva, mas ela é completamente torta. Nunca eu vi uma videira como uma árvore de eucaliptus, porque a árvore de eucaliptus, ela nasce reto. Esta árvore nasce reta. Você pode colocar o prumo ali, está reta, mas a barreira não está desse jeito. É assim. Em matéria de justiça e retidão, de santidade e de verdade, o ser humano pode ser comparado a isso. Sua vida é torta, é errada. Por isso que nós temos apego com a mentira, temos apego com tudo aquilo que Deus condena. E este homem um dia vivia assim, e nós também, até que Deus apareceu. Isso para nós nos traz consolo. É uma verdade que nos confronta, mas que ao mesmo tempo nos traz consolo.
para aquelas pessoas, principalmente alguns dos nossos familiares que estão no mundo, mortos em delitos e pecados. Não se desespere, porque se Deus os chamar, se Deus se revelar a cada um deles, nada poderá resistir o chamado de Deus. Porque Abraão vivia na Mesopotâmia, e nós também na nossa história tínhamos uma Mesopotâmia, vivíamos perdidos, vivíamos segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Por isso que todos andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, não por obras, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Às vezes nós nos esquecemos de que nós também viemos dali. Às vezes nos admiramos como essa pessoa pode viver desse jeito. A explicação é clara: não tem Deus. Jamais poderíamos esperar santificação onde não ocorreu jamais uma justificação. Uma pessoa que não foi justificada, redimida, não espere santificação da parte dela. Não espere que na cabeça de um cavalo você possa encontrar um chifre, 1, 2 ou 3, o que você quiser. Não vai encontrar nunca. Em cabeça de cavalo, um chifre, não vai encontrar, porque a natureza não o fez assim. Assim também nós não poderemos encontrar uma vida reta, aceitável a Deus, fora do Evangelho. E os que vivem assim é porque estão mortos em delitos e pecados. Mas há esperança para o mais vil dos pecadores. A prova mais clara e contundente somos nós mesmos. Porque quem éramos nós? Éramos os nobres? Éramos os santinhos? Éramos boas pessoas? E cheio de conceitos errados. Se você pergunta para o pecador: você é ruim ou é bom? Eu sou bom. Eu sou bom. Eu não roubo, eu não minto, eu pago os impostos. Pode ser como eu costumo dizer: este camarada parece um coelho. É bonitinho por fora, mas perante a lei é um bicho imundo. É semelhante ao rato. O rato é imundo, o coelho também. Só que nós fazemos uma diferença entre o coelho e o rato. O coelho nós podemos pegar nas nossas mãos e tê-lo aqui e fazer carinho, mas ele é imundo. E alguns pecadores são assim, e por isso acham que o Evangelho somente deve ser pregado para as pessoas quebradas, as prostitutas, os viciados, os violentos, mas não para os religiosos, não para a pessoa que tem um certo padrão de vida. O Evangelho vem e quebra tudo isso. Todos estávamos mortos em delitos e pecados, e Abraão estava assim, até que Deus se revelou, até que Deus apareceu na sua vida, e disse a palavra: ora, disse o Senhor a Abraão. Ainda não lhe mudaram o nome, lhe deu uma ordem: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ser uma bênção. Um homem corrupto, pervertido, incrédulo, agora está sendo trazido para a luz, assim como nós. Os piores Deus chama, os piores Deus chama para a sua glória. Os puritanos, sempre gosto de lembrá-los, quando eles dizem que Deus nos escolheu a nós
porque não haviam outros piores. Procurou, não, estes são os piores mesmo. A este vou chamar. Ainda que nós não concordemos com esse conceito, mas a Bíblia o declara. A escolha do mundo, Deus chamou para neles manifestar a sua glória. E esse aqui é um recado, um lembrete, para que ninguém pense que porque leva um tempo dentro da igreja é mais do que o outro. Aqui somos todos iguais. Ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Sabemos que tem alguns que são mais consagrados que outros, mas no geral somos todos iguais, até porque nós não temos deixado de pecar. E bastaria somente um pecado para que Deus hoje mesmo nos mandasse de cabeça para o inferno. Mas a graça de Deus tem operado e tem se manifestado em nosso favor. Nunca percamos a esperança de que, como Deus nos chamou a nós, Deus também poderá chamar outras pessoas para que venham e conheçam a verdade, a palavra de Deus. Em segundo lugar, gostaria de falar um pouco sobre o fundamento ou os alicerces de uma fé inabalável. Por que algumas pessoas, quando entram ao Evangelho, espiritualmente falando, são mais abençoadas que outras? Porque ao mesmo tempo que nós somos iguais, no sentido de que todos somos filhos de Deus, todos viemos do mesmo lugar, ao mesmo tempo devemos reconhecer também que em nós há graus de santificação. E por que alguns são mais que outros? Nesse sentido aí, Deus apareceu, Deus se revelara a Abraão e lhe disse: sai. Deus não disse fica, sai. A ordem é clara: saia dali. A ordem foi: sai de onde? Da tua terra. Saia da sua terra. Sai da tua parentela. Porque às vezes morar perto da família. Vou lhe contar, viu? Bem que Deus disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Dificilmente você conhece uma família que moram juntos uns com outros e não vivem na vida do inferno. Sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra e eu te mostrarei. Se fizeres isso, farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. Foi a ordem de Deus, como sempre, clara, como sempre, nítida, como sempre o Evangelho advertindo: venha, vinde a mim. Esse verbo me parece que está no imperativo: vinde a mim, venha, venha a mim, eu lhe farei descansar. Venham a mim todos os que estão cansados, atribulados e afligidos, eu os aliviarei. Novamente vem a ordem: entrai, entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho, larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que andam por ali. Mas vocês entrem pela porta estreita. As ordens são claras, são claríssimas. Não há uma mensagem como: vejam vocês o que é melhor para vocês, fiquem à vontade, e de acordo com o discernimento que você tiver, você decida se você vai entrar nesta religião ou nesta. Jesus não fala assim. Jesus disse: venha, entre aqui, entre pela porta estreita. E a porta estreita é Ele mesmo. Deus sempre foi claro, sempre. Ninguém poderia um dia, no juízo final, dizer: não entendi,
demasiadamente difícil para entendê-la. Certamente que na Bíblia há coisas difíceis, como temos visto no dia sábado, mas tem coisas que são claras, mais claras que a luz do meio-dia. Ou você não entende quando a Bíblia diz: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho? Você não entende isso? Não terás outros deuses diante de mim. Você não entende, não? Guardarás e santificarás o dia do Senhor. Não terás inveja e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Você não entende, não? Tem coisas na Bíblia necessárias para a nossa salvação e santificação que são claras como a luz do meio-dia. Mas nós, às vezes, queremos fugir, dizendo: não entendi, a Bíblia é complicada, a Bíblia é difícil. Difíceis são os livros do Paulo Coelho. Difíceis são os livros do karma. Isso sim que é difícil. Difícil é a teologia católica, que diz que se você pega uma hóstia e já coloca no céu da boca, isso é o corpo de Cristo. Literalmente o corpo de Cristo. Mas como é isso? Como é que é carne e osso e sangue ali? Mas como é que eu vou pegar a hóstia e vou morder? Estou mordendo o corpo de Cristo? Aí dizem eles que ocorre o fenômeno da metamorfose. O produto vai sofrer alterações, mas não haverá uma mudança. Isso é complicado. Para a lógica, para a razão, isso sim que é complicado. Mas a Bíblia Sagrada é clara. E nenhum de nós poderíamos excusar: não entendi a palavra. Você que tem 8 anos de idade, você sabe que este é o caminho. Não me falaram. Não, meu papai nunca me disse. Você já sabe que este é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. A mensagem do Evangelho é clara para os que estão fora, é clara para aqueles que estão dentro. Ou você não entende quando a Bíblia diz: orai sem cessar, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Orai, pois, para não entrardes em tentação. E nós, os tolos, gastamos tempo com outras coisas, menos com a oração. Daí que temos esse sarampo na alma, a cachumba da alma. Nós temos. Por quê? Por quê? Porque simplesmente nós, há coisas tão claras e evidentes, nós não fazemos. Você quer saber hoje o que você precisa fazer para ter uma vida abençoada diante de Deus? Você quer? Vou lhe dizer já. Ore mais daquilo que você assiste televisão. E se você pudesse se divorciar da televisão, acharia bom. Eu acharia bom demais. E se você pudesse pegar a televisão e jogá-la pela janela, melhor ainda. Muito melhor ainda. Porque lamentavelmente, não sou pentecostal, gostaria de ser, mas não sou pentecostal. Mas certamente que ali há uma queima de energia que você não encontra na oração. As pessoas se acordam, se despertam, gastam tempo com isso, mas com Deus não é assim. E os homens, todos os homens da história da redenção, todos os homens de Deus que tinham peso, oravam. Todas as mulheres que viram a glória de Deus neste mundo, oravam. John e Charles Wesley, estes grandes pregadores e escritores de hinos evangélicos, tinham uma mãe chamada Susana, que era uma mulher de oração. Mas nós hoje, o quadro é o contrário. A televisão domina, o computador te impõe, o jogo de diversão
fazem parte do nosso dia a dia. Há um interesse exagerado em construir um patrimônio, em ter dinheiro, em nos fincarmos e nos estabelecermos para o futuro, como se nós pudéssemos levar um tijolo no dia que sairmos deste mundo. Há coisas mais gloriosas: a oração, a santificação, de vez em quando um jejum, para dar um golpe certeiro na carne. Não somente a leitura da palavra, mas também o estudo da palavra. São coisas essenciais, e essas coisas são claras na Bíblia Sagrada. Deus então disse para Abraão: sai tu da tua terra, da tua parentela, e vai para esta terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, o alicerce e os alicerces da nossa fé, para que seja esta inabalável, sempre deve haver, sempre inclui um elemento de mudança. O Evangelho sempre nos tira da zona do conforto. O Evangelho verdadeiro sempre vai nos tirar da zona da acomodação. Não conheço uma pessoa verdadeiramente piedosa, consagrada a Deus, que viva uma vida acomodada e santificada ao mesmo tempo. Porque o Evangelho sempre está aí, sempre: saia dali, venha para cá, faça isto, faça aquilo. Isso às vezes pode ser bastante incômodo para muitos de nós, mas Jesus falou, Jesus deu o exemplo. Eu, sendo o rei, o dono, o filho de Deus, o próprio Deus, eu não tenho onde dormir. As raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos. O filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Deus sempre nos tira da nossa zona de conforto, mas não é para sofrer nem apanhar. Ele tem sempre, quando Ele exige uma mudança, é porque é para melhor. Sempre será para melhor. Sempre será para o melhor. E quais são as outras evidências de uma fé inabalável? Sempre produz em nós uma mudança significativa. Eu tenho que mudar. Faça uma análise. Se tem alguma coisa que você tem que mudar, se você tem alguma coisa que jogar no mar, como fez Paulo no naufrágio, jogaram uma coisa preciosa, como era o alimento, o trigo, jogaram no mar, com fim, com tal de salvar as suas vidas. Outro elemento importante, além da renúncia, é a obediência àquilo que Deus ordena. Não esqueça, a bênção de Deus não está no milagre. A bênção de Deus não está no sacrifício. Fiz duas coisas erradas. Fiz duas coisas erradas esta semana. Pois agora eu vou fazer uma boa. Ou vou fazer 4 boas. E assim é o equilíbrio. Vou produzir um equilíbrio. Não podemos negociar com Deus. Uma fé sólida não é sacrifício. Uma fé sólida implica obediência. Obediência. Obedecer é melhor que o sacrificar. Obedecer é melhor que o jejum. Obedecer é melhor que cantar. Obedecer é melhor que pregar. Muito melhor. Porque Deus disse: sai, vem para cá, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, deixa a tua terra e a tua parentela,
E o versículo 4 parte dizendo: é glorioso isso aí. O versículo 4, veja aí como a coisa é gloriosa. Partiu, saiu, partiu, pois, Abraão. Como?